Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o quarto episódio do Solitude e já faz mó tempão que eu não apareço aqui, que eu não gravo vídeo, então tá sendo um desafio gravar esse vídeo agora. Mas eu tinha que aparecer aqui, né? Pra quem tá se perguntando aí por que a qualidade do meu vídeo tá tão ruim, porque essa câmera realmente não me ajuda. Tava bom, diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O áudio até que tá bom, o áudio tá bom. A câmera de outro celular que eu tinha, porque eu tava gravando com a câmera que tava melhorzinha até, acabou quebrando e eu não tive como ajeitar e enfim. E se você já é inscrito, vamos com nós que a gente vai falar de vários assuntos aqui. Como já passou muito tempo, então eu tenho muita coisa pra falar, beleza? Então vamos nessa. Tá na hora de virar herói! Bom, Posso ser novo aqui, mas pode anotar. Não seja pesado, não passa nada. Cuidado, o lampião vai te pegar. Aqui é Natal City, é o rap Potiguar. Posso ser novo aqui, mas pode anotar. O rap é... eu acho que a primeira coisa que eu quero começar falando aqui, né, nesse episódio, é o quarto episódio. Eu lancei o terceiro episódio, eu nem sei quanto tempo vai estar aí no título do vídeo, beleza? Desse vídeo. Cara, muito tempo passou de lá pra cá, realmente. E deu tempo de muita coisa acontecer, sabe? E eu digo pra vocês que aquele Gabriel daquele episódio já evoluiu pra algo totalmente novo nesse episódio de agora, entende? Então eu senti que tava na hora, sabe? De eu postar um vídeo falando, comentando sobre esse tempo, tudo que eu pude perceber, aprender e passar, e enfim, né? Eu acho que o que eu mais pude entender e absorver nesse tempo foram coisas como tentar se acalmar um pouco mais, sabe? Eu tava com muita sede para chegar a um ponto. Eu nem cheguei tão naquele ponto, entendeu? Mas quando eu cheguei, sabe, quando eu alcancei um certo objetivo, eu percebi que não era tão assim. Eu percebi que não era tão bom assim, porque já diziam os grandes pensadores que quando você tem um sonho, uma meta, um objetivo, um pensamento, você acaba fazendo tudo o que é preciso para conquistar, né? Você luta com aquilo com todas as suas forças, com todos os seus sonhos, com tudo que você tem à sua disposição. E isso te faz bem, sabe? Essa coisa de você ir atrás e fazer, e o processo, entende? Porque uma vez eu escutei de alguém muito inteligente também, que eu não vou citar nomes aqui, mas ela falou assim, cara, quando você chegar lá, aí vai ter outro lá, sabe? Quando você alcançar seu objetivo, sua meta de vida que você estiver, tô no pico, aí você vai ter outro pico para você alcançar, porque sempre vai ter um desafio maior. E o ser humano, ele filosoficamente era muito isso, né? Filosoficamente o ser humano é muito sobre... O ser humano, ele age muito com aquele impulso de vencer, com aquele impulso de chegar na frente, aquele impulso de alcançar a vitória, né? Uma coisa muito boa quando usado de forma correta, né? Estão vendo meu cabelo? Tá grandão, hein? Cara, isso aqui é resultado de junho do ano passado. Desde junho do ano passado. Ainda não fez um ano, eu acho. Mas eu deixei ele crescer desde junho do ano passado já. Tá bem grandinho até. Tava cortando embaixo, mas aí eu decidi deixar crescer embaixo, né? Pra poder ficar mais igual e tal. Mas eu tô achando ele bonito. Apesar dele tá seco, dele tá meio maltratado, bichinho, né? Alguém quiser me patrocinar pra ajeitar meu cabelo aí, dar um jeito nisso, dar um trato nisso aqui, tá, beleza? Aí nós fazemos uma parceria massa aí. Continuando, outras coisas que eu pude perceber nesse tempo é que o quão pequeno o ser humano é, né? Porque quando você alcança algumas pequenas glórias na vida, não tô falando que quando você entra na mídia, quando você fica famoso, eu não tô famoso, beleza? Aqui é só o meu YouTube, eu tô fazendo só um vídeo onde eu tô me expressando e dando a minha opinião e dando a minha visão e compartilhando com as pessoas que me seguem tudo aquilo que eu passei nesse tempo que eu passei fora do YouTube aqui, beleza? Esse tempo foi muito bom, sabe? Porque eu pude perceber o quão pequeno nós somos como indivíduos no universo, entende? Quando você não restringe a sua visão só
aqui na Terra, só o que é o ser humano aqui, entendeu? Mas o que representa o ser humano, tanto na visão filosófica quanto na visão universal, entende? Quando você cogita que a visão multiversal também pode ser verdadeira, e eu cogito que pode ser verdade. Eu cogito que o nosso universo, ele não é só o universo, ele pode também ser multiverso, porque se o ser humano ele iniciou a sua jornada pensando que ele era só um ser, ele não tinha consciência ainda do que ele era, mas ao modo que ele foi aprendendo ao longo do tempo e ao longo dos anos e com o mundo que ele vivia ao redor dele, né? Ele foi coletando coisas ao longo do tempo, ele foi aprendendo, ele foi pesquisando mais, ele foi tentando evoluir mais com o ambiente, entendeu? Os organismos unicelulares também, entende? Nossa, e eu me sinto muito legal falando sobre isso. Eu já estudei o suficiente para poder falar aqui. Então, ainda mais que no Brasil a gente não precisa ter um coeficiente de inteligência muito alto, né? Rapaz, tá certo. Assim, ressalvo pessoas que têm cargos importantes, como medicina, como astrologia, física, como filosofia, grandes filósofos que eu gosto muito, Nietzsche, como Galileu, Einstein, pessoas que eu vejo que fizeram um enorme peso na história, entende? Martin Luther King, Enéas Carneiro, que foi o presidente que a gente nunca teve no Brasil. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. E recentemente eu tenho visto muitos vídeos do Dr. Enéas, tenho compartilhado muito dos pensamentos dele, eu tenho me enriquecido muito, tanto com o jeito que ele lida com as situações, quanto com o jeito que ele lidava com a política naquela época, né? E assim, eu admiro muito, entende? É uma admiração muito grande que eu sinto. E me sinto representado finalmente por algum político, né? Então, eu estabeleci para mim, nesse tempo, que eu pude aprender mais, pesquisar mais, saber mais, atribui a mim o fato de ser uma pessoa que defende a nação. Se o Estado tiver que dar o seu último suspiro para que a população viva bem, o máximo que puder, tá ótimo, tá beleza, entende? Porque o Estado tá aí para isso, o Estado tá para beneficiar o cidadão, o Estado tá para dar ao cidadão coisas como saneamento, como educação, como uma renda boa para ele viver conforme a sua formação, conforme o seu trabalho, né? Ou se ele é autônomo, no caso, porque hoje em dia tem muitos autônomos no Brasil. E eu acho muito interessante essa visão, quando o político ele expõe essa visão de que, tipo, não importa se o poder público, se o governo, se, sei lá, o órgão estatal que está retendo dinheiro, sei lá quem, não importa se esses órgãos vão ter lucro, o que importa é se a população vai ter saúde, vai ter educação, vai ter saneamento, vai ter o que eles precisam ter para viver bem, porque com a sociedade vivendo bem e tendo tudo o que eles precisam ter de como é de lei, como está na lei, como é dever cívico, né, das autoridades, então ele pode estabelecer um país melhor, né? Pode estabelecer uma população melhor, pode criar filhos melhores, né? Com educação melhores, né? Mentes mais evoluídas, né? Mentes que talvez saiam daqui e vão para os estados, como Fernanda Torres fez, né? Que na hora da atuação também envolve essa parte de representatividade do Brasil, que eu acho muito importante. A gente tem muita cultura, muita arte aqui. A gente tem muitos youtubers bons aqui, de conteúdos bons também. Não que o de outros países também não seja, mas aqui também é muito bom. Se equipara ou melhor, entende? Alguns criadores. E atores, músicos, sabe? E a gente tem uma história muito rica na parte da arte e da cultura. Porque os povos antigos, os indígenas,
né, outras tribos indígenas antigas, elas tinham muito essa coisa da cultura e espiritualidade, né? Elas eram calcadas em regras, em leis, né, que regiam elas ali, o meio em que elas viviam, né? E muitas dessas regras e leis eram calcadas principalmente na religião que elas tinham ali, no modo de ver que elas tinham ali, né? Porque cada tribo tinha o seu modo de ver, cada tribo tem suas regras e sua convivência em si, e calcadas na religião, né? E calcadas no respeito, né? De um para o outro, de um com o próximo, né? Que a gente não é só ser humano, a gente também é parte da natureza. Muito bom você poder parar, sentar um pouco, olhar e pensar, nossa, eu aprendi tudo isso. Um curto espaço de tempo, eu não precisei, sei lá, ler tantos livros. E eu quero começar a ler agora, eu quero começar a ler 1964. Aqui eu vou colocar o livro aqui pra vocês verem qual livro, por isso que eu tô falando. Mas dizem que ele é muito bom, e eu já vi muitas recomendações, e dizem que ele reflete muito o retrato atual do que a gente vive. E se der coragem, ou se vocês pedirem, eu vou trazer o resumo dele, ou uma resenha aqui pra vocês, falando como é que ele é, beleza? O retrato atual em que eu vejo é que, às vezes, o poder público ele quer mais ganhar a parte dele do que realmente retribuir para a sociedade o que eles merecem, né, o que eles precisam. E o combate à corrupção é muito importante, sabe? Várias questões que não me cabem falar aqui, porque quem sou eu para falar? Eu sou Gabriel Hanses, que tem um canal no YouTube, que quer ser um artista e tal, e que já tem um certo conhecimento na parte de arte, e que já viu vídeos e leu livros e alguma coisa assim. Mas quem sou eu, né? Perto de governadores e estaduais e presidentes, e quem sou eu para falar alguma coisa? Mas na minha visão, o país caminha para uma derradeira queda, entende? Não que essa queda ela não possa ser evitada, ela pode ser evitada ainda, porque a gente tem muitas mentes ainda no Brasil que podem salvá-lo, muitas mentes que têm um conteúdo bom, que agregam, que realmente são inteligentes, mas infelizmente elas não são bem aproveitadas, né? Não são bem recebidas, algo assim. E quando bate de frente com a mídia, quando bate de frente com um poder sistêmico, são denegridas, são diminuídas. Acaba que não tem a mesma voz, né? O Dr. Enéas Carneiro estava aí para provar isso, não teve a mesma voz que ele merecia. Falando um pouco sobre mim agora, né? Deixando um pouco mais o retrato mundial, o retrato geral um pouco mais fechado em mim, né? No caso. Quando eu comecei a fazer YouTube, eu comecei com um propósito, né? A gente sempre começa a fazer YouTube com um propósito. Ou você começa a fazer YouTube para ganhar dinheiro e ser famoso, ser rico, ser artista, ou viralizar, ou te verem, algo assim. Ou você começa o YouTube por necessidade, né? Porque você sente necessidade de fazer vídeo, ou sente necessidade de expor a sua opinião para mais pessoas, né? Para muitas pessoas, para uma massa em si. E quando eu comecei a fazer YouTube, eu pensei em falar de transtornos como ansiedade, como depressão, como transtornos pesados, assim. E que eu não sabia ainda, mas eu tinha, entende? Porque eu era muito novo para perceber essas coisas. Quando eu saí daquela fase rebelde, onde eu só fazia merda e não tava nem aí pra nada, porque eu realmente só fazia merda e não tava nem aí pra nada, eu já tinha uns 19, 20, né? E foi depois de ter passado por um episódio muito horrível, né? Eu fui pro hospital, fui internado, fui parar na UTI. E foi uma coisa que não me cabe falar aqui, porque esse vídeo vai ficar pra eternidade. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Com o que eu exponho, né, pra mídia ou pras pessoas. Eu aprendi isso com o tempo também, tá? Eu aprendi isso desses dias também. Isso é bom. Então, assim, depois que eu tive essa complicação, que eu fui parar no hospital, depois que eu saí da UTI, eu passei por um episódio onde eu quase não sobrevivi, entende? Eu aprendi a ter um pouco mais de consciência, digamos assim. E de lá pra cá foi só aprendizado, foi só tapa na cara, foi só murro, foi só... teve coisas boas também, pra não mentir, dizer só que só teve coisa ruim, só sofri, pá. Não, pô, teve momentos bons também, não é assim, né? A gente não deve generalizar e transformar uma coisa pequena, ruinzinha, numa coisa desastrosa, enorme, né? Eu aprendi isso nesses dias também. Sou grato porque, assim, por mais que eu tenha passado por muitas coisas ruins, eu aprendi também muita coisa. E por mais que eu tenha me tornado um cara
porque hoje em dia eu não sou mais um jovem, eu estou com 25, eu vou passar para 26. Daqui a pouco eu faço 30 e eu tô com medo já de fazer 30 e não ter realizado tudo que eu preciso realizar na minha vida, entende? Tudo que eu tenho de meta para realizar na minha vida. Né? A gente sempre dá esse medo na gente, quando pode acreditar, uma coisa real que já me disseram, eu não acreditei, é quando você faz 25. Cara, bate uma crise dos 25 que você pensa assim, se você não fez, se você for uma pessoa que cuida da sua vida até ali e evoluiu muito até ali, ótimo, beleza, mas se não foi, amigo, vai passar umas coisas na tua cabeça e vai pensar assim, por que eu não fiz nada até aqui, entende? E na minha vida foi assim, cara, eu foquei muito na parte de YouTube, na parte de fazer vídeo, perdi pessoas por causa disso, pessoas saíram da minha vida por causa disso, e ganhei muitos traumas referente a coisas que eu não parei pra pensar na época, né? Às vezes a gente não para pra pensar na época e pensa assim, cara, por que eu vou fazer isso? Pra quê? O que vai me agregar isso? Tudo eu digo que foi aprendizado, entende? E por mais que eu seja um cara que hoje em dia seja muito traumatizado com algumas coisas, eu admito que eu sou bastante, né? Eu tenho um problema de confiança, eu sou um cara bastante na minha, né? Eu não falo muito com as pessoas, eu não chego e aí, pá, não sei o que, tá, pá, sabe? Eu sou bem na minha, assim. Eu fiquei grato, eu fiquei muito grato quando eu percebi que nada dessas coisas me atrapalhou, entende? Pra hoje eu ser a pessoa que eu sou. Eu sou um cara incrível, eu tenho essa consciência. Eu tenho a consciência de que na educação eu tive respeito, eu tive hombridade, eu tive reciprocidade, sabe? Várias vezes na vida as pessoas me pediram ajuda, eu fui lá, ajudei, dei o que eu tinha, dei o que eu pude, fiz o que eu pude também pra ajudar. E eu tenho ciência disso. E também eu tenho ciência das coisas ruins que eu já fiz na minha vida. Eu tenho ciência de que eu já cometi muitos erros, entende? Mas eu também tenho ciência de que eu já paguei por cada um deles, sabe? Eu não fico mais me julgando. Hoje em dia, quando a minha mente traumatizada começa a pensar umas coisas assim, tipo, ah, cara, você é isso, você é aquilo, ah, cara, você não faz nada que preste. E começa a jogar uns pensamentos ruins, sabe, assim, na cabeça. Hoje em dia eu sei mais evitar, eu sei mais contornar. E vou ver um vídeo, vou jogar um videogame, vou fazer alguma coisa, vou ler um livro, vou ocupar minha cabeça com alguma coisa para poder então eu focar em algo e deixar de pensar tanta merda, entende? Hoje em dia eu sei me defender de certos mecanismos e eu só não consigo me defender às vezes porque tem vezes que realmente chega no pico, né? Tem vezes que você não consegue, tem vezes que você olha assim e pensa, mano, tá aqui é meu limite, não tem como eu avançar daqui sem ajuda, sem alguém ou sem, sabe? Não tem como, aqui é o meu limite. Tem vezes que você pensa isso. E realmente o ser humano tem isso, mas a vida é sobre superar os seus limites, né? É sobre até onde você pode aguentar, sobre até onde você pode ir, sobre o que você pode aceitar também, né? Uma das coisas que eu percebi com o tempo foi que eu criei várias coisas na minha cabeça, como TDA, algumas ansiedades, alguns receios, e aprendi a lidar com isso durante o tempo. Hoje em dia, é só durante picos que acontece realmente alguma coisa séria, entende? Picos de tipo, meu limite é aqui, entende? Daqui eu preciso de ajuda, se não tiver ajuda daqui, alguma merda acontece. Tipo, picos assim, mas raramente, entende? Geralmente eu sei mais como tornar hoje em dia. Graças a Deus, né, também, porque senão eu tava fodido. Então, sobre meu cabelo, não sei, cara, eu tenho uma ansiedade com meu cabelo, porque eu fico pensando assim, cara, tá feio, tá mal organizado, tá não sei o que. Mas todo mundo fala pra mim, Gabriel, besteira sua, viadagem sua, o cabelo tá maravilhoso, tá ótimo, só tem que dar uma hidratada, só tá seco, tá quebradiço e tal, mas tá de boa. Deixa assim, deixa crescer mesmo, já que você quer deixar crescer. E eu quero, tá ligado? É uma vontade minha. Apesar de que às vezes dá umas loucuras que eu quero cortar ele todinho, entendeu? Eu quero deixar ele bem curto. Uma das coisas que eu escutei muito durante esse tempo, durante esses meses que eu passei sem gravar vídeos não roteirizados, né? Vídeos que não foram com o intuito certo, porque esse vídeo é um vídeo aleatório. Ele é tipo um vlog onde eu tô falando, eu tô me expressando, eu tô me abrindo com vocês, eu tô falando assim normalmente. Não é um vídeo muito, muito sério sobre um assunto, entende? E uma das coisas que eu tenho escutado nesses meses foram que algumas pessoas sentiam falta do Gabriel que eu era antes. Do Gabriel que sorria sempre, que arrumava sempre um motivo pra sorrir, um motivo pra se animar e tal. E, gente, eu também sinto.
Eu também sinto, ó. Tem vezes que ele baixa em mim, ó. Baixou agora, eu comecei a sorrir do nada. Ele baixa em mim. Mas, tipo assim, também sinto falta de ser o tempo todo assim, entende? Mas como tudo na vida, cara, a gente tem que aprender a diferenciar as coisas, né? Tem que aprender a ser sério e aprender a quando falar brincando, né? Quando a gente deve falar brincando, tirando onda ou algo assim, quando a gente deve falar sério, né? E com o tempo eu digo que eu aprendi mais isso, eu aprendi mais a ficar mais sério, porque assim, quando você é uma pessoa que sorri muito, que brinca muito, tende as pessoas não te levarem a sério. Quando você permite a si mesmo falar algo que é algo sério e as pessoas riem em cima disso, é praticamente como se aquilo fosse deliberadamente engraçado, como se aquilo pudesse ter graça. E nada que tem graça é levado a sério, né? Porque, enfim, comédia, né? Já tá dizendo o nome. E eu aprendi a ser mais direto com o tempo também, né? Aprendi a ser mais direto com o tempo. E vocês me ensinaram muito isso, entende? Porque à medida que eu fui aprendendo a ser youtuber, porque hoje em dia eu digo que eu já tenho todas as habilidades necessárias para ser youtuber. Eu sei fazer thumb, eu sei editar vídeo, eu sei gravar vídeo, eu sei me comunicar com vocês aqui, entendeu? Pelo menos eu tento, né? Comentem se estou indo bem, podem comentar aí. E já sei qual é a inscrição, tem que ver se tá inscrito, hein? Checa a inscrição, hein, rapaz? Custa nada, deixa o like aí também e tal, ajuda aí, pô. Hoje em dia eu sei que eu sei ser youtuber, entende? Mas com o tempo eu tive que aprender a ser estudante, adulto, porque até os meus 18, 19, eu não vivia aquela vida, vou estudar, vou ter um futuro, vou pensar no meu futuro. Eu vivia num quadro de depressão tão grande que eu não enxergava isso, eu não via que eu tinha aquilo. Eu não via que eu simplesmente não queria viver a vida, entende? Não queria viver em si. E as pessoas ao meu redor, eu acho que sempre enxergaram isso, desde aquela época, né? Porque eu sempre tive a oportunidade de andar com pessoas mais velhas que eu, de alguns anos mais velhas que eu. E eu acho que elas percebiam, né? E eu também percebi um pouco, mas naquilo não era internalizado pra mim. Eu não internalizava aquilo, pra mim era só um pensamento que passava pela cabeça e pronto, acabou. Depois dos 20, 21, que eu fui criar uma cabeça realmente, uma maturidade pra algumas coisas realmente, que eu fui parar pra pensar. Até os 18, 19, eu simplesmente vivia, eu vagava pela face da terra. Porque com o tempo eu fui perdendo interesse para estudar, perdendo interesse para ler, perdendo interesse para saber sobre o mundo ao meu redor, perdendo interesse sobre como o mundo ao meu redor me afetava, perdendo interesse sobre tudo, perdendo interesse na vida em si. E eu falo isso sem sombras de dúvidas, que quem via naquela época também via dessa forma. Também via que eu tinha muito potencial, como eu estou mostrando ter nesse momento, falando com vocês. Também via que eu tinha esse potencial todo, mas era desperdiçado, porque eu não botava isso em alguma coisa. Eu comecei a botar isso lá quando eu tinha uns 15, 16 anos, na escola, né? Porque eu estudava, eu ia todo de manhã, né? Eu estudava assim. Eu estudava das 6 às 11, por aí. Das 6 horas da manhã às 11. Então eu acordava de umas... Não, eu estudava das 7 horas da manhã às 11. Então eu acordava de umas 6 horas, tomava banho, ia pra escola, voltava de 11 horas e tal. Era porque eu passava ainda TV Globinho na Globo ainda, nessa época. Eu voltava, era antes do almoço que passava, antes do Esporte Espetacular. E aí tinha TV Globinho, eu sentava na TV e ficava assistindo lá os desenhos, era muito massa. Nessa época eu ainda estudava bem, eu ainda prestava atenção nas aulas, eu ainda era uma pessoa que era ativo nas coisas, eu era ativo para a vida, entende? Eu tentava falar com os jovens ao meu redor, tentava me comunicar e tal. Então, quando eu comecei a ter meu círculo de amigos, né, que não foram amigos bons para aquela época, para mim naquela época, e também não coloco culpa em ninguém, porque muito tempo já passou e aqui eu não tô falando pra jogar ninguém ou pra atingir ninguém, sabendo da história do que eu tô falando, do contexto que eu tô falando, entende? Não foram bons naquela época. Não era culpa deles em si, era culpa do contexto da época. Eu também era muito imaturo e eu quis andar com pessoas mais velhas do que eu, entende? Pessoas que já tinham uma certa malícia, tinham uma certa vivência e tal. E não me viam como igual, me via como alguém mais novo e inconsequente. Então, né, já sabe. Mas isso me ensinou muito com o tempo. Isso me ensinou que eu tenho que andar com pessoas que compartilham o mesmo pensamento que eu. Nessa época, então,
eu passei a não ver mais sentido em algumas coisas, porque eu passei a sofrer algumas coisas, que eu não vou citar aqui, porque não vale citar. Eu já tomei soco de pessoas que eu julgava ser meu amigo. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Era a loucura da época, né, que a gente vivia. Normal, cara, quando você é jovem, você faz muita merda. Mas quando você faz merda no século XXI, quando você faz merda nos anos 2000 pra frente, é outro tipo de merda, porque o Brasil tá vivendo em outro contexto. Quando você faz merda nos anos 2000 pra lá, de 2008 pra lá, depois que chegou a internet aqui, não era uma merda normal, era uma merda colossal, era uma merda que, assim, era pra traumatizar, entende? Então, tipo assim, no meu contexto, eu sempre me meti nessas furadas, entende? Mas por imaturidade, por não ter as pessoas certas do meu lado naquela época, e por também escolher mal as pessoas que eu andava e tal. E tudo isso foi aprendizado, né? Porque com o tempo eu fui aprendendo quem eu deveria andar, o que eu deveria fazer, o que eu não podia, o que eu podia. E tudo isso foi vivência, né? Porque na minha criação, lá na infância, né? Meu pai, ele partiu quando eu tinha 12. Né? No meu aniversário de 12, quando eu acordei no meu dia do meu aniversário, eu recebi a notícia que ele tinha partido, né? Infelizmente. Dos 12 pra trás, eu era uma criança. Eu não entendia, eu não tinha celular, não tinha internet, eu não sabia o que era isso. Eu até ouvia falar de internet. Mas meu pai sempre tentava me deixar longe da internet porque ele sabia o mal nocivo que era isso. Essa coisa de eu ter crescido como uma criança normal e inocente foi muito da minha criação. E eu não tinha essa malícia de pensar a maldade das pessoas, de pensar que as pessoas poderiam fazer maldade comigo. Não tinha essa cabeça naquela época. Então eu fui aprendendo isso com o tempo, e com a rua, com a vida, enfim. É normal, né? A gente vai crescendo, é o processo evolutivo que o ser humano tem, né? Um ser humano moderno, um homem moderno. Quando eu vim ter alguma noção de malícia, foi com uns 14, 15 anos. E aí é um mundo prejudicial, né, cara, para um pré-adolescente. Assim, ainda mais se você não tem a educação adequada que você deveria ter. Não me cabe falar aqui detalhes de como isso aconteceu, mas quando eu tinha uns 12, 13 anos, aconteceu um episódio na minha infância, no meu círculo pessoal ali, né? Não cabe falar qual círculo pessoal era, mas no meu círculo pessoal ali, assim, não foi nada que tenha me traumatizado de uma forma que tenha mudado o meu modo de pensar sobre mim. Eu tenho certeza de quem eu sou nessa área. E não foi nada que tenha me mudado nessa área, mas foi algo que tenha me influenciado na minha visão sobre isso, entende? Então, a partir dos meus 15, 16, quando eu comecei a conhecer, realmente namorados, eu comecei a ter uma visão muito tosca disso. E foi só quando eu comecei a ter uma maturidade lá com uns 20, 21 anos, que eu comecei a ter uma maturidade legal mesmo, que eu comecei a ver de forma diferente, eu comecei a ver relação, tudo isso como algo realmente muito maior do que como eu via, né? Que era só algo para diversão, para um momento e tal, algo banal, né? Assim, cara, eu sou muito grato hoje em dia por tudo que eu já vivi, porque eu sinto que eu aprendi muito daqui. Eu sinto que o Gabriel que começou esse canal era uma versão muito sorridente, muito legal, que as pessoas gostavam, que as pessoas diziam, cara, esse moleque tem futuro e tudo mais. E quando eu comecei o YouTube, quando eu comecei a fazer YouTube realmente, quando eu comecei a ver como as pessoas eram, porque eu comecei a fazer YouTube com uns 20, 21 anos. Não era nesse canal, porque esse canal é mais recente. Mas era em outros canais. Tem Gabriel Cruz, que eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Que eu vou deixar aqui uma foto também pra vocês verem como é que é esse canal. Eu comecei nessa época. E quando eu comecei a ter uma maturidade muito grande, porque eu comecei a lidar com outras pessoas e outras culturas, outros meios, eu comecei a pesquisar mais, a estudar mais. E o YouTube, ele me ajudou muito nessa parte de querer saber mais das coisas. Porque eu tava muito estagnado numa coisa só, tava muito fechado aqui dentro. Eu não queria saber de nada, eu não queria estudar, eu não queria ler nada. E o YouTube me ajudou muito nessa parte. E eu sou muito grato a isso. Então, foi nesse período que eu comecei a ver mais coisas. E quanto mais eu via, mais eu queria saber. E isso me despertou a vontade de voltar a estudar. Tanto que eu fiz o EJA, que é o Ensino de Jovens e Adultos, né, que tá aí a minha formatura pra vocês verem também, no caso. A minha formatura que foi maravilhosa. Quando eu comecei a querer pesquisar mais sobre as coisas, querer saber mais sobre as coisas, eu comecei a querer estudar mais. E fui estudar realmente. Me formei no ensino médio, graças a Deus. E eu quero fazer faculdade, quero fazer tudo isso. Eu tenho vários sonhos, várias metas ainda à frente. E eu tô correndo para que todas elas derem certo. Além de ser muito grato
por ter passado por muitas coisas ruins que me traumatizaram, mas hoje em dia me tornaram quem eu sou. E eu sou muito grato por quem eu sou, muito feliz comigo mesmo hoje em dia. Essa solitude, né? Eu dei o nome para esse quadro de solitude porque era o quadro que eu ia vir aqui para vocês. Ia falar o que eu tenho para falar, ia me expressar, ia dizer o que aconteceu nesse tempo que eu passei fora, expressar minha situação, expressar a minha visão atual sobre as coisas, sobre o mundo, sobre mim mesmo, enfim. Foi para isso que eu criei esse quadro. E a solitude, eu acho que ela é para isso, para você refletir muito sobre quem você é, sobre o que você pode fazer no mundo, sobre seu objetivo, suas metas, é para você refletir sobre você mesmo, a solitude. Isso é muito importante para o mundo atual, né? Onde a gente tem muitas informações mundiais pela internet, a gente tem muita informação ali no nosso zap mesmo, né? Muita informação que às vezes é fake também, né? Então, nesse mundo onde a gente tem acesso a tudo, né? A gente tem que às vezes ficar off de tudo também, para ter acesso ao nada. Então, grandes filósofos grandes inventores como Nikola Tesla, que inventaram coisas incríveis, foram na solidão deles, eles não tinham internet para aquilo. Grandes inventores também como Einstein, né? Como Thomas Edison, não tinham internet para isso. Eles simplesmente inventaram tudo que eles inventaram na solitude deles. Eu acho que a internet ela é muito boa, mas para você pesquisar, para você se informar, para você saber das coisas, para você também se distrair às vezes vendo meme ou jogando alguma coisa ali, se pá. Mas não é algo para você tornar o seu mundo, ou tornar para você a sua vivência, um segundo mundo para você viver. Não é isso. E as pessoas eu vejo que hoje em dia tornam muito a internet isso, o segundo mundo para elas viverem. Porque o mundo atual tá uma bosta. Mas não pode ser assim, não pode ser assim. Você tem que trabalhar para o mundo atual ficar uma maravilha. Fez sentido. Porque quando o mundo atual virar uma maravilha, você não vai precisar de outro mundo. Você não vai precisar ir para o mundo da internet. Você não vai precisar de mais nenhum mundo. Você vai precisar só do mundo atual. Porque tá uma maravilha, entende? É a situação. Mas muitas vezes o ser humano prefere fingir que nada acontece, ou fingir que tá tudo bem para não enfrentar realmente o que precisa ser enfrentado, né? E isso causa vários outros danos com o tempo, né? As coisas passam, as coisas evoluem, dívidas crescem, né? Pessoas mudam, discursos mudam, né? E muitas vezes o ser humano ele vai para onde lhe convém, não é verdade? Então é isso. O que aconteceu até aqui foi que The Road So Far. A estrada até aqui. Eu lancei vários vídeos aí, né, no final do ano passado, com o intuito de contar uma história, né, de superação, de objetivo. E deu tudo certo, né? Eu tive a ajuda de algumas pessoas, eu tive o RNCast aí no ano passado. E, gente, eu vejo o RNCast agora e algumas coisas daquele RNCast eu ainda concordo e outras eu discordo porque eu vejo que eu mudei muito com o tempo. Então eu vejo que aquele cara daquele RNCast do ano passado era um, e eu sinto que se eu fizer RNCast agora nesse ano vai ser outra pessoa. Então comenta aí se vocês quiserem um RNCast de volta, beleza? Postei covers em inglês, né, que deu muito trabalho para fazer. Eu tive aprovação de professores de inglês que me ajudaram a ver se eu estava fazendo a pronúncia certa, se estava lendo certo, né, porque eu não sei inglês realmente. E comecei o ano fazendo o cover do Projota, né, e os ventos mudaram porque eu quis fazer mais músicas autorais, né. Então, desde o início do ano eu tô trabalhando mais em músicas autorais, dá trabalho pra caramba fazer música autoral, porque realmente para você fazer um álbum, você fazer um LP, uma coletânea de música, algo assim, você tem que dar muito de si, você tem que dar o seu melhor, você tem que realmente botar tudo que você tem ali para jogo e imaginar que vai dar certo, né? Na sua visão dá certo, mas para você vender outra coisa, para você vender você tem que fazer algo que seja vendível, né? Ou vendável, não sei o nome certo. E o maior desafio para quem está começando é isso, fazer algo que as pessoas comprem, fazer algo que as pessoas realmente queiram investir e queiram colocar um dinheiro em cima, né? Ou queiram colocar uma produção em cima, algo assim, né? Eu tenho focado em fazer mais vídeos para esses vizinhos porque acontece. Elas têm um alcance um pouco maior do que aqui, entende? Um alcance que é deliberadamente maior porque tem pessoas que realmente só passam a tela e não vêem um vídeo, né? Então mas tem esse alcance um pouco maior. Então eu fiquei fazendo vídeos lá para poder continuar, né, movimentando os canais lá. E deixei o YouTube para fazer algo especial. Então sempre que eu lançar vídeo aqui para vocês vai ser algo realmente especial, algo magnânimo para vocês, com muito carinho, feito por mim, beleza? Então sempre vejam. Eu decidi que eu vou colocar o nome, eu ainda tô vendo isso, ainda tô vendo se eu vou realmente colocar esse nome, mas tudo indica que eu vou colocar esse nome sim.
do novo álbum que eu vou fazer de músicas autorais como Exílio. Porque eu tô fazendo ele sozinho, até agora sem a ajuda de ninguém, até a data de hoje que eu tô gravando esse vídeo. Então, é o que eu tô fazendo realmente só eu e Deus, realmente. Vai ter feat com Rádio Nerd, vai ter feat com outros artistas, com outros MCs e tal. Tô tentando fazer pra que dê certo e tal. Vai ter feat com uma MC feminina que, pô, muito massa ela pra fazer música, pô. Arrasou pra caramba na faixa, beleza? Ficou muito massa. E vai ser tudo lançado nesse álbum, beleza? Vai ser do autoral. Então, eu tô muito ansioso. Espero que dê certo. Comenta aí se você também tá ansioso pra ver esse álbum chamado Exílio. Vou chamar de Exílio, eu acho. Então, eu acho que é só isso, pessoal. É isso que eu tinha pra falar. Beleza? Até agora. Evolui muito. Muito tempo se passou também. Graças a Deus que eu pude aprender bastante nesse tempo. E não tô bem, sabe? Eu não tô nada legal. Eu tô passando por uma fase onde eu tô realmente, sabe, acordando todo santo dia e pedindo a Deus forças para poder continuar andando e continuar respirando e continuar, sabe, com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. Então eu realmente todo dia de manhã eu peço a Deus para que isso aconteça e para que Ele me dê um dia bom, porque realmente não tem andado fácil. Eu tenho coisas como ansiedade, né? Já tive depressão e ainda luto contra ela até hoje, porque a depressão não se cura, né? Você luta contra ela. E às vezes eu quero desistir, às vezes eu quero apagar o canal, às vezes eu quero simplesmente sumir da face da terra e fingir que eu nunca existi no mundo. Mas aí eu lembro que eu tenho pessoas que dependem de mim, não dependem assim financeiramente, mas pessoas que gostam de mim, pessoas que realmente me amam, por mais sejam poucas, né? Realmente veem valor em mim e eu quero fazer isso valer a pena. Eu não quero fazer com que isso se acabe ou com que esse valor que elas vejam em mim seja convertido em uma tristeza, né? Então eu quero dar orgulho, é isso que eu quero fazer. E ter a minha avó também e tudo mais. Então é isso. Tô muito feliz que eu gravei esse episódio. Eu tava querendo gravar ele. Tava querendo muito gravar esse episódio. Tava querendo muito conversar com vocês. Tava querendo muito atualizar tudo pra vocês. Com um áudio bom, né? A câmera nem tanto, mas a câmera vai melhorar com o tempo, beleza? Então, já comenta alguma coisa aí. Comenta o que você achou do vídeo. Comenta o que você quer pros próximos vídeos do canal, beleza? Possivelmente eu vou fazer outro canal pra fazer outro tipo de conteúdo também, beleza? E é isso. A gente vai voltar com mais conteúdos esse ano. O Renicast vai voltar, beleza? E eu também vou voltar. Só espera um pouquinho, só tenham paciência um pouquinho, beleza? Vai dar tudo certo. Então deixa seu like, se inscreve aí, checa a inscrição se já é inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os novos vídeos que vão sair, beleza? E é isso. Até a próxima. Valeu, tchau, fui.